Oi gente, meu nome é Belle e esse é o canal Receitas da Belle. Hoje vamos preparar juntos um delicioso capelete de espinafre com um maravilhoso molho de tomates caseiro. Separe papel e caneta que eu vou te passar agora a lista de ingredientes dessa receita. Já as quantidades eu vou deixar na descrição do vídeo, junto com o passo a passo. Essa é uma receita que será preparada em 5 etapas diferentes, contando a finalização. E a primeira etapa será branquear as nossas folhas de espinafre. Você colocará as suas folhas de espinafre em água fervente por 1 minuto. Em seguida, retire as folhas da água quente e coloque-as imediatamente na água gelada. Mexa bem para que elas esfriem rapidamente e em seguida escorra essas folhas de espinafre para que elas fiquem bem sequinhas. Bom, espinafre branqueado, é hora de prepararmos a nossa massa, e essa é a segunda etapa da nossa receita. Como eu já falei algumas vezes aqui no canal, esse é um processo bem rápido e simples. Em primeiro lugar, vocês devem saber uma regra básica no preparo de massas frescas, que é, para cada 100 gramas de farinha, você utilizará um ovo inteiro. Depois disso, o resto é molezinha. Tendo essa medida em mente, eu vou preparar uma massa com 300 gramas de farinha de trigo e 3 ovos grandes. Essa quantidade serve bem a 4 pessoas adultas. Comece colocando a sua farinha sobre uma superfície lisa e limpa. Em seguida, faça um buraco no meio e adicione os ovos nesse buraco. Agora você deverá bater bem os seus ovos até misturá-los completamente. Depois que isso acontecer, você irá incorporar a farinha aos poucos nesses ovos batidos, da mesma forma que eu estou fazendo aqui no vídeo. E lembrem-se, se você que está nos assistindo agora ainda não for um inscrito do nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e salve esse vídeo. Dessa forma, você colabora para o nosso crescimento e ainda fica por dentro das receitas mais deliciosas da internet. Quando não for mais possível incorporar a farinha com o garfo, dispense-o e comece a utilizar uma espátula. Agora, se você não tiver uma espátula, não tem problema nenhum. Misture a massa com a ponta dos dedos até que a farinha seja totalmente agregada aos ovos. E aqui vai mais uma dica para aqueles que são novos aqui no canal. Massa de macarrão não deve ser sovada, ok? Ela precisa ser amassada até ficar lisa e homogênea. Conforme vocês podem observar, a minha massa ainda está muito mole, então eu preciso fazer toda a farinha que está na bancada ser incorporada a ela. Já já vocês vão ver como a minha massa vai ficar depois que ela absorver toda a farinha da bancada. Gente, não esqueça de deixar o seu like, me contar nos comentários o que vocês estão achando dessa receita ou quais receitas vocês gostariam de ver aqui no canal, compartilhar e salvar os nossos vídeos. Dessa forma, vocês contribuem diretamente para o nosso crescimento, pois assim vocês demonstram para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e ele passa a nos indicar e nos divulgar para outras pessoas. Essas ações não vão custar nadinha para vocês, mas são muito importantes para o nosso crescimento. Aqui vocês conseguem observar que eu não estou sovando a minha massa, eu estou literalmente amassando ela. Cada vez que eu esfrego a minha massa na bancada para ela absorver a farinha, eu estico ela, vocês podem ver. Depois eu faço uma dobra e volto a esticá-la. Aqui é possível vocês observarem que a minha massa ainda está bem quebradiça. Então eu farei ainda algumas dobras e amassarei ela até que ela fique bem lisinha. E para que a sua massa fique assim, vá fazendo dobras, estique a massa, dobre ela ao meio, vire ela, estique novamente, dobre ao meio, até ela ficar assim. Quando a sua massa estiver assim, embrulhe ela em plástico filme ou em um saco como esse que eu estou utilizando no vídeo e guarde ela em temperatura ambiente para que o glúten descanse. Isso levará aproximadamente 30 minutos. E enquanto a nossa massa descansa, vamos preparar o nosso molho. E essa é a terceira etapa da nossa receita. Corte em cubinhos e reserve uma cebola grande. Em seguida, corte ao meio e reserve também uma bandeja de tomates cereja. Agora vocês devem cortar também em cubinhos e reservar 7 tomates grandes e bem maduros.
O tipo de tomate não importa, o que realmente importa é que eles estejam bem maduros. Agora que os temperos principais do nosso molho já estão cortados e reservados, vamos abrir a nossa massa, pois já se passaram 30 minutos de descanso. Para abrir a sua massa, comece cortando ela ao meio, desta forma aqui. Caso você não tenha uma espátula, isso não será impedimento para o preparo da sua receita. Corte a sua massa com o auxílio de uma faca. Após dividir a sua massa ao meio, salpique farinha sobre a bancada e depois abra a sua massa, conforme eu farei aqui. E gente, nessa receita eu estou utilizando o rolo de macarrão para demonstrar para vocês que é muito fácil abrir a sua massa, ainda que você não esteja utilizando aquele aparelhinho que se chama abridor de massas. E gente, aqui vai mais uma dica. Abrir a sua massa no abridor de massas é muito fácil. Você apenas precisa colocá-la no cilindro e você irá girar a manivela até a sua massa passar completamente por ela. Porém, com o rolo de macarrão, esse processo é um pouco mais demorado, mas não se assustem, apesar de ser demorado, não é nada complicado. Para abrir a sua massa e deixá-la com a mesma espessura em todo o comprimento dela, vocês deverão fazer movimentos duplicados para cada um dos 4 lados dela. Depois de abri-la um pouco, vocês deverão dobrar as pontas da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Em seguida, vocês voltarão a abrir a sua massa. Isso serve para deixar a sua massa mais assimétrica. Isso quer dizer que deixaremos a nossa massa com as pontas bem certinhas. E assim vocês não terão que jogar fora as bordas da sua massa e terão um aproveitamento de 100% dela. Galera, e não esqueça que eu preciso muito da ajuda de vocês para fazer o meu canal crescer. Por isso, se inscreva, ative o sino de notificações, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e salve os nossos vídeos. Dessa forma, vocês estarão demonstrando para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e ele passará a nos indicar para mais pessoas. E assim, além de nos fazer crescer, vocês ainda ficam por dentro das melhores receitas que tem aqui na internet. Você deve abrir a sua massa até deixá-la levemente transparente e quando a sua massa estiver assim, vá preparar o seu recheio. Você pode utilizar o recheio da sua preferência. No meu caso, eu estou utilizando ricota, queijo parmesão ralado, noz moscada e o espinafre que branqueamos lá no início do nosso vídeo. Caso você vá preparar esse mesmo recheio que eu estou fazendo aqui no vídeo, você deve começar esfarelando a sua ricota. Em seguida, você irá adicionar a ela 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, noz moscada a gosto e em seguida vai finalizar picando bem o espinafre e acrescentando ele à sua ricota. Adicione uma colher de chá de manteiga, misture tudo muito bem até agregar todos esses ingredientes de forma uniforme. Agora eu tenho uma coisa para contar para vocês. A ricota que vocês estão me vendo usar nessa receita não é uma ricota industrializada. Eu preparei ela e gravei uns shorts para vocês aqui no canal. Ao final desse vídeo eu vou deixar esse short linkado para que vocês possam ver como é fácil preparar a sua ricota caseira. Não esqueça de provar e ajustar o sal caso necessário. Bom, chegou a hora de rechear a nossa massa e para isso vamos medir quadradinhos de 5 cm por 5 cm. Como vocês podem observar, a ponta da minha massa ficou irregular. E eu deixei dessa forma de propósito para mostrar para vocês que se a massa de vocês ficar assim, vocês devem retirar essa parte e descartar. Eu tenho guardado aqui na minha cozinha 1 metro que eu utilizo só na culinária. Caso vocês prefiram, vocês podem fazer uso de uma régua, mas deixem essa régua separada apenas para vocês utilizarem na cozinha, ok? A régua é boa porque vocês podem utilizar ela também como uma guia para que os seus quadradinhos fiquem bem retinhos. Já no meu caso, como eu estou utilizando 1 metro, eu uso a minha espátula para obter o mesmo efeito. Depois de cortar todos os seus quadradinhos de 5 por 5, será a hora de recheá-los. Para isso, você passará um pouco de água nas pontas da sua massa
para ajudar ela a fechar melhor. Depois de umedecer as pontas da sua massa, coloque o recheio no centro do seu quadradinho. Mas atenção, essa quantidade de recheio deve ser generosa e ao mesmo tempo permitir que as pontas da sua massa se fechem. Agora que a sua massa já está recheada, una as pontas dela, apertando bem as laterais, conforme eu estou fazendo aqui. Quando você terminar, você terá um triângulo. Agora que a sua massa já está recheada, para finalizar o seu capelete, coloque o dedo indicador no centro onde está o recheio e una essas duas pontas aqui, pressionando levemente. Repita esse processo até que todos os seus quadradinhos de massa acabem. Para que seus capeletes não grudem uns nos outros, polvilhe um pouco de farinha sobre eles. Acomode-os em um recipiente e reserve-os até o momento de levá-los para cozinhar. É que agora nós iremos preparar aquele molho de tomate sensacional. Na panela da sua preferência, adicione uma colher de sopa bem cheia de manteiga e deixe derreter. Quando a manteiga derreter e começar a atingir um tom dourado claro, adicione a ela 6 dentes de alho picados e refogue-os até que eles comecem a dourar. Agora que o seu alho está levemente dourado, adicione a cebola que cortamos em cubinhos e refogue ela até que ela comece a murchar. Quando a sua cebola começar a murchar e ficar assim como a minha, você irá adicionar os seus tomates, tanto que picamos em cubinhos quanto os tomates cerejas. Agora refogue-os. Inicialmente, vocês não precisarão adicionar água, isso porque os tomates por si só já soltam muita água. Todo esse líquido que vocês estão vendo aqui no meu molho é a água que o tomate soltou. E atenção que agora eu tenho mais uma dica muito importante para vocês. Todo o processo desse molho deve ser executado em fogo baixo, tá, gente? Vocês continuarão refogando os seus tomates até que essa água comece a secar. Quando isso acontecer e os seus tomates estiverem assim como os meus, será a hora de vocês adicionarem os temperos secos da sua preferência. Aqui eu estou usando pimenta do reino, páprica picante, orégano, tomilho, colorau e sal. Após adicionar esses ingredientes, eu mexi bem para agregá-los de forma uniforme. Em seguida, eu adicionei ao meu molho 1 colher de sopa de manteiga. Voltei a mexer para distribuir a manteiga e derretê-la. Quando isso aconteceu, eu adicionei ao meu molho 100 ml de água e deixei ele cozinhar por 3 minutos em fogo baixo. O colorau, gente, serve para dar mais cor ao meu molho. Caso vocês não queiram utilizar o colorau, vocês podem substituí-lo por 2 colheres de sopa de extrato de tomate. Mas atenção, não utilize aqueles molhos ralos, ok? Após cozinhar o seu molho por 3 minutos, adicione a ele meio molho de salsa. Volte a mexer, deixe ele cozinhar por mais 1 minuto e desligue o fogo. Quando seu molho estiver pronto, você deve, com ele ainda quente, acomodá-lo em um recipiente limpo, seco e com tampa. Na geladeira ele pode durar até 30 dias. Já no freezer, ele terá uma duração de 60 dias. Eu fiz uma quantidade bem generosa do molho, mas não irei utilizá-lo todo nessa receita. Então eu separei a quantidade que eu iria utilizar e o restante eu congelei. A quantidade que eu iria utilizar eu deixei na própria panela onde o molho foi preparado e adicionei a ele 1 caixinha de creme de leite. Em seguida deixei ferver, desliguei o fogo e reservei. Agora eu vou cozinhar os meus capeletes em água com sal. Não é necessário que você adicione óleo ao cozimento da sua massa. Isso não serve para nada, só para não deixar o molho grudar nela. E eu estou cozinhando os meus capeletes na água onde eu branqueei o meu espinafre. Para saber se os seus capeletes já estão cozidos, é só você observar. Quando você coloca eles na panela, eles afundam totalmente. E quando eles começam a ficar no ponto, eles começam a flutuar. Nesse momento, você pegará o seu molho e colocará no fogo de novo. Adicionará a ele 1 concha do caldo do cozimento dos capeletes e quando esse molho começar a ferver, você irá adicionar os seus capeletes a ele. Mexa delicadamente, deixe ferver por 1 minuto e sirva a seguir com bastante queijo parmesão ralado. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até o final,
Muito obrigada! Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!